Ciao a tutti, come va? Allora, oggi sono a Firenze e sono in compagnia di Priscilla del canale Coisas que eu sei. Ela sabe muitas coisas. Não tanto, não, mas a gente finge que sabe. Sabe. Ela fala che non sabe, ela sabe. Quindi, prima cosa vi consiglio assolutamente di seguire il suo canale, io lo seguo e ci sono tantissimi contenuti interessanti su varie tematiche, ma tutto fondato sul abitare in Italia, vivere in Italia, per cui chi di voi ha questo programma o una cosa imminente, una cosa da qui magari a un anno eccetera, ma ha quest'idea, vi consiglio di seguire perché trovate tante informazioni interessanti. Proprio per questo io ti ho invitata oggi, ecco qui sei a casa mia, tra virgolette, in realtà abbiamo solo cambiato di sedia, c'è un altro video nel suo canale, esatto, siamo nell'altro canale, nel suo canale siamo a casa sua, io sono lì e lei è seduta qui, ecco invece abbiamo un po' incartato, ma tutto bene. La mia voce, avevo detto che avevo un video di autonomia e in questo video parliamo proprio di dicas. Lo faremo in portoghese, ok? Sí. Solo l'introduzione in italiano, ma vamos falar em português já a partir de agora. Falamos de dicas sobre morar na Itália. Exatamente. Exato. Vamos falar em português para vocês não perderem nenhuma dica, Exato. Sim. Até porque eu sei que tem muita gente que está até estudando italiano e seria até bacana, porém tem muita gente também que não está, então exatamente, é um assunto que pode interessar mais pessoas. Então vamos de português mesmo. CD do português para mim, para você já está incluso. Tá. Então vamos lá. Vamos lá com a primeira dica de hoje. Sim. Seguinte, gente, muita gente, né, tem esse sonho de morar na Itália, inclusive eu tô aqui, eu vim por causa desse sonho. E eu acho que a dica fundamental é quando você elabora esse plano de mudar do Brasil, do país que você tá, para a Itália, é você ter isso como uma coisa muito importante. Se você decide vir morar na Itália, mas os fatores externos te impedem de pelo menos levar esse plano adiante, você já tem que repensar tudo isso. Por que eu falo isso? Muita gente que programa vir embora para a Itália não tem o apoio familiar, por exemplo. Isso acontece com muita gente. Então, você tem que estabelecer o seguinte: quer vir morar na Itália, que isso seja algo assim realmente muito importante, algo que você realmente quer muito e que mesmo que as pessoas não concordem. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. A gente tá falando há muito tempo e a voz dele já tá ó. Vamos. Vai, agora a gente. Vou tomar um copo de água. Foi como eu tava falando antes dele quase morrer engasgado aqui. Agora eu tô com uma pastilha. Agora eu tô tomando uma pastilha. Enfim, não deixe que esses fatores te atrapalhem. A opinião das pessoas, as pessoas acharem que isso é uma loucura. Eu tô falando isso porque isso acontece com muitas pessoas, que têm o receio de dar esse passo justamente pela opinião dos outros. Muito bom. Para mim também foi importante ter essa decisão antes, não? Bem certos, que é aquilo mesmo que você quer fazer. Então, a partir daí você se programa. E inclusive é aí que entra a segunda dica, já estou até vamos apresentando a segunda dica. Vamos já para a segunda dica. Que é a questão do planejamento financeiro. Independente disso, na verdade isso não é uma dica só para vir morar na Itália, né? Isso é uma dica para você mudar até de cidade, na verdade. Mas é porque muitas pessoas não estão vindo com preparo suficiente. Porque um conto é você mudar dentro do Brasil. Outro conto é você ir para um outro país. Então você vai ter que recomeçar tudo. Tipo, você não vai ter que ter uma casa, você vai ter que procurar um novo trabalho. Provavelmente muitas das pessoas que estão vindo vão fazer o processo de cidadania. Então é uma outra história. Então o planejamento financeiro é muito importante. Eu sempre falo isso no canal, porque ainda tem gente que não se prepara da forma correta. Então, mesmo que isso atrase um pouco a vinda, se programe melhor, porque senão faz toda a diferença. Exatamente. Quindi fate i conti in tasca a voi stessi. Ah, é verdade. Eu já vi muito essa expressão nos seus vídeos. Exatamente. Sim, exatamente. E já indo para a terceira dica. Vamos para a terceira. A terceira dica, que é relacionada também a essa questão financeira, que a gente não tem como não associar, ainda mais quando você vem morar em outro país, que é a questão do trabalho. Eu sempre tento passar bastante claro essa ideia de trabalho. Eu falo trabalho na Itália porque eu tô falando da Itália, né, gente? Então, mas não é que é uma característica específica assim do país. Porém, você tem que ter em consideração que você está começando uma nova vida.
Então você está começando em um país que não é seu, que é uma cultura diferente, que as pessoas não te conhecem, que os hábitos são diferentes, tipo assim, até a exigência pode ser diferente. Se você, por exemplo, vou dar uma dica básica. Se você trabalha como pizzaiolo no Brasil e vai vir trabalhar como pizzaiolo na Itália, a exigência pode ser diversa, pode ser diferente, porque é a mesma profissão, digamos assim, mas pode ser que aqui é de um jeito, no Brasil é de outro. Então as pessoas têm que vir com a mente muito preparada para como é essa questão do primeiro trabalho, porque é o mais importante, na verdade. A não ser que você venha já com a situação de se manter e aí você já está numa situação muito melhor que a de muitas pessoas. Mas geralmente é muito difícil essa questão do trabalho. Então você tem que seguir alguns passos justamente para facilitar isso e saber que trabalhar em outro país é diferente do que trabalhar no seu país. Saber, então, também sobre o mercado de trabalho na Itália. Muito importante. Muito importante você saber, porque não é porque você, né, igual eu falei, eu era farmacêutico no Brasil, eu não posso ser farmacêutico na Itália, eu tenho que fazer todo um procedimento para poder validar tudo isso. Pô, a gente vai para a próxima dica. Vamos. Eu acho que é a quarta, me vejo. Vamos para a próxima dica. Eu acho que é a quarta. Dica a próxima, dica dependente de condição. Que é a questão do idioma. Idioma. Pode parecer óbvio, gente, eu sei também, tá? Mas a gente tava até conversando muito sobre isso. Inclusive, a gente fez um vídeo lá pro meu canal falando sobre essa questão de idioma. É uma coisa que as pessoas têm que se conscientizar. Eu falei até com você que às vezes você pode ter um exemplo, né? Você vai tentar um trabalho. Você tem um currículo ótimo, que você se encaixaria perfeitamente naquela vaga. E você não tem idioma. Exatamente. E não dá, na verdade, para tudo, né? É fundamental, não? Para, obviamente, entender e comunicar, não? Se comunicar com as pessoas. Até para você se sentir mais aceitado, digamos assim. Se integrar melhor. Isso, se integrar, exatamente. Tanto que muita gente reclama, mas eu não estou conseguindo me socializar, mas é justamente por causa do idioma. Tanto que hoje eu me sinto muito mais integrada na Itália do que quando eu cheguei. Então, por isso que eu sempre falo, assista vídeos dele, gente. Aprende italiano, foca nisso. Na minha opinião, é tão importante o idioma quanto o dinheiro. Que você vai vir fazer tem que ter um planejamento financeiro, como eu falei, e o idioma é tão importante quanto. Vai ser uma ferramenta, não? Que você vai usar para conseguir o que você quer. Exato, para tudo, se na manter. Verdade, né? Exato, um exemplo, você vai conseguir, com o idioma você consegue o trabalho, com o idioma você consegue se socializar. Para socializar. Consegue colocar o seu filho na escola, alugar uma casa, enfim, todo esse contexto. Então, e muita gente tem que lembrar. Começa no Brasil, muita gente deixa para fazer aqui na Itália, mas começa no Brasil, se dedique, põe isso como uma meta, isso é meta. Né? Aprender o italiano tem que ser uma meta, porque senão vai ficar muito mais difícil quando a pessoa chegar aqui. Então, coloque esse assunto antes de... In negrito, gente. In negrito. Sim, encaixar tudo. Entre as coisas para fazer, aprender italiano. Vamos agora para a próxima dica? Vamos. Próxima? Vai. Uma dica muito importante, na minha opinião, né? É a questão de você se integrar à cultura daquele país. Por que eu falo isso? Tudo bem que, vamos supor, eu vivi 26 anos no Brasil e eu já tenho a minha cultura, os meus hábitos, a minha característica do povo brasileiro, o que não é um problema. Só que quando você vai para um outro país, você se integrar também culturalmente nesse país é muito melhor. Te abre mais portas, te faz viver até mais tranquilo, você aprende mais coisas. Por exemplo, tem muito brasileiro que vem e continua só na cultura brasileira. Cria um outro pedaço de Brasil lá fora, aqui na Itália. Sim, é um problema você ter um ciclo de amizade brasileiro, você manter sua cultura? Não, de forma alguma, até porque nós já temos essa cultura enraizada. Mas, quando você muda para outro país, você tem que se disponibilizar a aprender a gente estava conversando antes sobre a questão alimentar, né? O que eles comem, como que se come, como que é o hábito, ou então até como funciona um comércio, ou como que eles conversam, quais são as festas tradicionais. Eu acho que quando você se muda para um país, falando desse assunto, tem que fazer pequenas renúncias, não? Exato. Eu mudei da Itália para o Brasil. Renuncio todos os dias a algumas coisas, mas não tem que ficar reclamando todos os dias, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, não? Porque senão você não vive bem. Você tem que aproveitar, eu acho, da melhor forma, porque o país te proporciona. Obviamente, você sempre vai ter... vão fazer falta para você. Sim, você vai fazer comparação. Você está acostumado. E você pode ter essas coisas também, mas o problema é que tem muita gente que chega e na primeira semana já entra em desespero perguntando cadê o arroz, feijão, não sei o que. E às vezes nem sabe que existe o arroz e feijão aqui. Mas que você
tem que ir com calma, senão a sua adaptação vai ser mais difícil. E acaba que você não vai aproveitar o melhor do país. Exatamente. Porque eu amo a Itália pelo que a Itália é. Porque se a Itália fosse igual ao Brasil, era igual. Se fosse arroz e feijão, você ia ao Brasil. Exato. Então, se eu vou, sei lá, se eu vou pra Espanha, eu não quero encontrar a mesma coisa que eu encontro na Itália, eu quero encontrar o que eu encontro na Espanha. Coisa que eu sempre aconselho, não? Você vai para um país, come o que eles comem, não? Exato, faz o que as pessoas daquele país fazem. E eu lembrei de uma última dica. Vai. Já tô engrenando aqui, eu lembrei que essa dica é legal. Que na verdade é mais ou menos tudo parecido. Que é a seguinte, saiba que as coisas em outro país funcionam de forma diferente. Uma coisa que é muito um choque para os brasileiros quando vêm morar, por exemplo, o horário de funcionamento das lojas, muito importante. como funciona o sistema bancário, ou então até procedimento para comprar um carro, não sei, coisas que são diferentes. Do cotidiano, não? Do cotidiano. Que são diferentes entre a Itália Exato. e o Brasil. E a gente tem que estar ciente disso, e tem que aceitar isso, porque é a característica dos países, por isso que são países diferentes. Isso também está muito interligado à questão da cultura que a gente estava falando antes. E querendo ou não, muita gente fica meio assim, mas é burocrático, então, nossa, para fazer isso eu tenho que fazer assim, no Brasil eu tenho que fazer assado. Mas é assim, e se você se prepara antes, se você pesquisa isso antes, da mesma forma do italiano. Se você aprende italiano antes, ao chegar aqui é muito mais fácil a sua adaptação. Então, se você estiver ciente de tudo isso, a sua adaptação na Itália vai ser muito melhor, muito mais fácil, mais agradável. Então, eu acho que basicamente é isso. Muito bom. Não, gostei dessas dicas. Acho que vão ajudar muito quem está agora com a ideia de se mudar, para que essa mudança aconteça da melhor forma possível. Exato, porque talvez acho que não é simples, não? Eu já mudei de um país para o outro, tem algumas dificuldades, mas assim, justamente com o planejamento, não? Com a justa programação, com pesquisa, se torna um pouco mais fácil. Se torna mais fácil, não? E tem mais probabilidade que essa mudança seja mais fácil, menos pesada, talvez, né? Que às vezes por falta de informação, que era para ser fácil, se torna difícil. Exatamente. Muito obrigado, muito legais essas dicas. Novamente, vamos voltar para o italiano. Seguite Coisas che io sei, quindi il canale YouTube, c'è anche il profilo su Instagram. Sì, anche Facebook. Molto interessanti le tue storie, mi faccio un sacco di risate quando... molto simpatica, molto spontanea, questo è anche uno dei punti forti, credo io, del tuo canale. Grazie. Quindi complimenti, grazie mille. Grazie. Grazie per essere venuta qui a casa mia, sì. a Firenze, e speriamo di vederci in una prossima occasione. Certamente. Ok? Grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao, alla prossima. Senza voce, finita la voce, dimmi tu. Ciao.